Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa conversa de hoje. Eu, daqui a pouco, vou apresentar alguns slides, mas a parte introdutória nós podemos fazer mais informalmente. Ao longo da história, os relatórios corporativos, os relatórios empresariais, vêm apresentando um processo evolutivo. Nós fizemos um corte bastante radical no tempo. Os relatórios da primeira metade, dos primeiros 20 anos do século passado, entre 1900 e 1925, eles eram muito modestos, muito tímidos, muito reticentes. E, inclusive, existe uma linha de pensamento, de pesquisa em economia e finanças, que dizem que a má qualidade dos relatórios empresariais desses primeiros 25 anos do século passado são um dos agentes que contribuíram para a crise de 1929, a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Nova York. Ações eram negociadas sem muita informação, sem muita transparência, e as próprias práticas contábeis vigentes na ocasião eram muito flexíveis e não impunham um rigor metodológico, nenhuma qualidade na profundidade da revelação. A partir da crise de 29, muitas medidas foram colocadas em vigor por governos, principalmente, praticamente pelo governo dos Estados Unidos, visando atacar aquilo que se acreditava que eram as razões principais da crise, que causou uma crise econômica, uma quebradeira mundial, com reflexo em vários países. Então, nesse período pós-1929, até por volta de 1960, 1965, os relatórios financeiros, Financial Report, os relatórios das demonstrações financeiras, notas explicativas e pareceres dos auditores, eles ficaram mais robustos, ficaram mais cercados de cuidados pela profissão contábil, pela profissão da auditoria. Foi quando as normas contábeis começaram a ser escritas com mais frequência e com mais amplitude, e nós tivemos uma grande melhoria no processo de comunicação empresa, protagonistas externos, vendedores, investidores, sindicatos, funcionários, governo, com maior qualidade, maior amplitude, maior profundidade da comunicação empresarial na parte contábil financeira. Por volta dos anos 60, começou a surgir no horizonte uma preocupação de adicionar aos relatórios financeiros algumas informações não financeiras. As primeiras informações não financeiras que foram começando a surgir diziam respeito à governança corporativa, diziam respeito a aspectos sociais do relacionamento da empresa com pessoas e com comunidades, e foi quando nós tivemos os primeiros sintomas de que haveria espaço para um futuro relatório de sustentabilidade. Os anos 80 em diante viram essas três vertentes crescerem: o relatório de governança corporativa, o relatório de natureza social e o relatório de sustentabilidade apareceram com mais profusão e com diversos nomes. Em alguns lugares ele começou a se chamar balanço social. Em alguns lugares, como no Brasil, ele tomou a feição formal de demonstração do valor adicionado ou do valor agregado. E muitas empresas passaram a produzir um relatório ao lado do relatório financeiro contábil, chamado relatório de sustentabilidade ou de informações sociais de governança e ambientais da corporação. Essa tendência continuou, a sociedade continuou, diversos protagonistas ao longo da sociedade continuaram demandando informações adicionais às informações financeiras. As financeiras contábeis continuam sendo trabalhadas, continua havendo um processo de esforço de melhorá-las, e sem abandonar as informações financeiro-contábeis, houve um movimento no sentido de que as demais informações que não são quantitativas ou não são financeiras ou monetárias também merecessem esse processo de aprimoramento.
Isso aconteceu na área de sustentabilidade, mais ou menos em paralelo com o despertar de diversos setores da sociedade para as questões de proteção ao meio ambiente. Talvez o momento mais marcante nos últimos 40, 50 anos foi a primeira Conferência Mundial de Proteção ao Meio Ambiente, que foi em 1972, liderada pela primeira ministra da Noruega na ocasião, onde houve uma chamada à conscientização para questões que deveriam preservar e proteger as condições nas quais nós explorávamos os recursos naturais do planeta. Naquela ocasião, quem é que estava envolvido em questões ambientais? Naturalmente, os primeiros protagonistas eram os ambientalistas. E ao lado deles você encontrava as profissões mais voltadas para atividades envolvendo a natureza. Biólogos, botânicos, veterinários, zoólogos. Eles alertaram para o fato de que o pequeno universo de cada um deles estava sendo diretamente afetado por um trato dos recursos naturais que era agressivo à natureza. De 1990 em diante, nós tivemos um outro grande evento, que é um momento marcante na linha do tempo, que foi a Rio 92, 20 anos depois da primeira conferência anual em 72, nós tivemos uma grande conferência da ONU no Rio de Janeiro, que é seguida agora no ano passado pela Rio mais 20 anos depois da Rio 92, e a partir daí criou-se uma trilha, uma estrada, um caminho em que se percorre um esforço de unificar todos aqueles que têm alguma coisa a ver ou com agressão ao meio ambiente ou com proteção ao meio ambiente. E entre esses estão as empresas, as corporações. As corporações têm chaminés que poluem o ar, as corporações jogam resíduos líquidos da produção industrial no lençol freático ao lado das cidades, as corporações deixam produtos que degeneram o solo e penetrarem na natureza, como resíduos de ferro e sucata. Então as corporações foram chamadas a participar desse esforço de medidas de proteção ao meio ambiente, ou retificadoras de agressões, ou que evitem agressões. Com essa chegada das empresas, com essa conclamação para que as empresas passem a ter uma voz e uma participação no esforço de sustentabilidade, outros ramos do conhecimento humano apareceram porque eles estão relacionados com o mundo empresarial. Apareceram os economistas, e os economistas começaram pesquisas naquilo que eles chamam de economia verde. Como é que eu posso perseguir os objetivos máximos da economia, que é a criação de bem-estar e a geração de riqueza, sem destruir o meio ambiente. Apareceram os advogados, o mundo jurídico começou a se preocupar em como construir mecanismos de defesa para que houvesse ou proibição ou punição contra ações contra o meio ambiente. E por volta de 2009, um antigo protagonista do mundo da proteção ambiental, o príncipe de Gales, na Inglaterra, herdeiro da coroa britânica, que é um militante da sustentabilidade de primeira hora, já na Rio 72, já na conferência de 72, ele teve uma participação, agora em 92 ele teve uma participação, o ano passado ele não pôde vir ao Brasil, mas ele mandou um vídeo onde ele fez um depoimento e uma declaração sugerindo caminhos, manifestando apoio. Ele foi provocado e foi instigado por pessoas do seu círculo de relacionamento de convocar uma nova categoria profissional para se juntar aos ambientalistas, aos economistas, aos advogados, aos engenheiros que já estavam preocupados com maquinário e equipamento de proteção. Ele disse o seguinte: o mundo corporativo, o mundo empresarial, construiu um padrão de excelência para se comunicar, para fazer uma comunicação entre a empresa e parte daqueles que têm interesse nessa empresa. Os credores têm interesse na empresa para saber se ela está construindo um fluxo de caixa para pagar juros dos empréstimos e o principal no vencimento. Os investidores têm interesse na empresa para inferir se os fluxos de caixa futuros terão uma tendência de gerar capacidade de dividendos e aumento de valor de ações. E quem construiu a ponte entre esses usuários e a empresa
para que houvesse comunicação foi a classe contábil. A classe contábil tem um padrão de excelência na criação de normas de comunicação, sejam elas conhecidas como forem. No Brasil, NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, ou pronunciamento CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Nos Estados Unidos, normas do FASB. Na Inglaterra, normas do United Kingdom Accounting Standards Board. E no plano internacional, o International Accounting Standards Board, IASB. Eles têm desde 1930, 35 até 2013 um histórico de evolução bem sucedida. Eles conseguiram capturar a essência do que tem que ser comunicado, normatizar isso de uma maneira clara e inteligível, o que não quer dizer que é fácil, porque a dificuldade não é a norma, é a transação, e inspirar empresas a prepararem demonstrações financeiras, auditores a auditarem demonstrações financeiras e analistas a analisarem demonstrações financeiras dentro de um padrão elevado de comunicação. Então, disse o Príncipe de Gales, nós deveríamos convocar esta categoria profissional que tem esse histórico de excelência e de boa qualidade para fazer parte das discussões junto com as outras profissões, ambientalistas, engenheiros, advogados, economistas e os demais, para criar normas de comunicação corporativa sobre os relatórios não financeiros, os relatórios ou ambientais ou de sustentabilidade. Então assim nasceu a ideia por volta de 2009 e o Príncipe de Gales teve a iniciativa de emprestar a sua logomarca, a sua reputação internacional, a sua visibilidade, convidando cerca de 40 pessoas ao redor do mundo, escolhidas mediante diversos critérios, para fazer parte de um conselho internacional de uma coisa que foi batizada de relato integrado. É o International Integrated Reporting Council. Nesse conselho estão bancos. Alguns dos maiores bancos do mundo estão representados lá, o HSBC pela sua sede em Londres, o Deutsche Bank pela sua sede em Frankfurt, na Alemanha, por exemplo. Lá estão grandes corporações empresariais internacionais. Lá está, por exemplo, a Tata Industries, que é a maior indústria manufatureira da Índia. Lá está a Nestlé da Suíça. Lá está a Natura do Brasil, representada nesse conselho. Lá estão os investidores. Estão investidores que gerenciam a aplicação de recursos em ações no mercado de capitais de fortunas familiares ou fortunas individuais ou de excedentes de caixa internacionais. Um desses investidores que está lá é uma organização mundial chamada ICGN, International Corporate Governance Network, que é uma espécie de guarda-chuva dos institutos nacionais de governança corporativa. O nosso IBGC é vinculado à ICGN. O conjunto dos participantes da ICGN ao redor do mundo administra ativos financeiros de terceiros de 10 trilhões de dólares. E lá nós temos as 6 maiores firmas de auditoria do mundo, as Big Four e as 2 do segundo escalão imediatamente a seguir. Lá nós temos os 2 maiores normatizadores contábeis mundiais, o FASB americano e o IASB inglês, internacional, perdão, sediado na Inglaterra, mas internacional. Lá nós temos uma iniciativa da ONU chamada Princípios para Investimento Responsável, Principles for Responsible Investment, o PRI. Existe já há muitos anos um grupo de pessoas que se organizou numa organização sem fins lucrativos, sediada na Holanda, e que se esforça por construir um conjunto de indicadores não contábeis de desempenho empresarial. Ela tem lá alguma coisa como algumas centenas de perguntas. A empresa pode aderir voluntariamente, se quiser, respondendo aquelas perguntas conforme a graduação das respostas, de acordo com uma escala, você tem uma informação a respeito do grau de respeito, do grau de atitude dessas empresas para com questões sociais, questões ambientais e questões de governança corporativa. Essa entidade é o GRI, é o Global Reporting Initiative. Esta GRI, aquele PRI, o Carbon Disclosure Project, que também é uma iniciativa sobre o tratamento das emissões de gases de efeito estufa pelas empresas,
as firmas de auditoria, os normatizadores contábeis, os bancos, as empresas industriais e de prestação de serviços que estão à volta da mesa, formaram um conselho para discutir como nós vamos melhorar o relatório corporativo em termos de acrescentar aos dados contábeis que já estão maduros, já estão robustos, já estão consolidados, os dados não contábeis que cada um vem praticando de uma forma diferente. E a ideia desse conselho foi, então, caminhar no sentido de fazer um relato integrado. O relato integrado, a primeira ressalva que deve ser feita, não há a ideia de um relatório novo. Chega, já temos relatórios demais feitos pela empresa. Tem relatório para as autoridades fiscais, tem relatório para as autoridades do Ministério do Trabalho, tem relatório para o mercado de capitais, se é um banco tem relatório para o Banco Central, já tem muito relatório, não há espaço para você criar mais um relatório. A ideia do relato integrado é criar entre todos os relatórios que já existem e apenas entre os que já existem, uma harmonia de comunicação. Contar um discurso que seja coerente de um relatório para o outro. E aqui cabe destacar 2 pontos. Algumas empresas, inadvertidamente, entenderam que produzir um relatório integrado era pegar o relatório de sustentabilidade, que é produzido, impresso, encadernado e distribuído uma vez por ano, pegar o relatório anual com o balanço, demonstrações contábeis, parecer dos auditores, notas explicativas e relatório de administração uma vez por ano, pelo menos, e encadernar os dois juntos. Então, o relato integrado é o juntar os 2 relatórios. Não é isso. O relato integrado é que a mensagem que você passa sobre o comportamento da empresa e as expectativas a respeito do seu futuro em termos de geração de valor e perenidade são as mesmas mensagens em qualquer um daqueles relatórios. Dou um exemplo básico que vocês entenderão facilmente. Vamos imaginar uma empresa, vamos pegar o relatório de responsabilidade social. Como é que essa empresa se relaciona com o seu corpo de funcionários? Digamos que a empresa é uma indústria de transformação, uma fábrica, tem lá 10 mil funcionários, e ela escreve no relatório: nós, da direção dessa empresa, nos relacionamos com o nosso corpo de funcionários como se fôssemos uma família. Nós nos amamos. Eles têm creche, eles têm vale-refeição, eles têm vale-transporte. Na hora do almoço na fábrica eu tenho salão de refeitório com televisão, com pebolim, com sofá para descansar. Eu disponibilizo manicura para fazer as unhas das secretárias no intervalo. Nós temos uma relação maravilhosa. Aí você vai no balanço e tem uma provisão para indenização por processo trabalhista desse tamanho. Se eles me amam tanto, por que eles me processam? Então notem que os relatórios estavam passando mensagens conflitantes sobre o desempenho pretérito e a perspectiva de desempenho futuro da mesma organização. Em um dos relatórios, o mundo era cor-de-rosa. No outro dos relatórios, existe um litígio instalado. E talvez o clima organizacional seja propício a criar um ambiente de conflito. E a empresa deveria, então, ter atenção para melhorar o clima organizacional e reduzir as ações trabalhistas por alguma razão. Então, o que é o relato integrado? É os 2 relatórios, nas suas linguagens específicas, uma linguagem contábil, a outra linguagem narrativa, ou a linguagem DVA, ou a linguagem de balanço social, contar a mesma versão. Eu não preciso denegrir a imagem da empresa. Qualquer empresa no mundo, assim como qualquer um de nós, tem desejos ainda não satisfeitos. Os jovens principalmente. Eu quero um carro melhor, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero aprender um idioma estrangeiro. Então você sempre tem algumas coisas que você ainda não alcançou e que você almeja alcançar na sua vida. Nós damos a isso, no jargão da contabilidade, o nome de passivo exigível. Eu tenho uma dívida por ser quitada. Nesse caso é uma dívida comigo mesmo. Não é uma dívida vencida. Ainda não chegou a hora de eu fazer a minha grande viagem internacional, de conhecer o mundo durante um ano. Mas eu tenho isso na minha meta. À medida que eu consiga progredir na minha ascensão profissional, eu vou separar um meio ano ou um ano sabático para dar uma volta no mundo. Então, enquanto eu não realizo este sonho, eu tenho uma exigibilidade para comigo mesmo. As empresas têm a mesma coisa. As empresas têm projetos que elas pretendem
implantar, que ainda não houve maturidade, condição financeira ou oportunidade econômica de implantá-los. Então, não é preciso você dizer, olha, eu já devia ter feito e não fiz. Eu tenho a ambição de fazer e pretendo fazer. Então, conta esse liability, conta essa exigibilidade no seu relatório de sustentabilidade social ou corporativo. No de sustentabilidade, você tem, inclusive, uma característica que é muito mais exemplificativa. A empresa fala, olha, eu me comporto de uma maneira absolutamente exemplar em proteção ao meio ambiente. Na minha chaminé, eu tenho filtros, nas minhas máquinas que produzem resíduos líquidos, eu tenho mecanismos de controle para fazer a decantação daquilo que vai para o lençol freático. Quando a minha fábrica apita, eu faço o possível para não ter poluição sonora. Eu tenho um comportamento exemplar. Aí você vai no balanço da empresa, a CETESB foi lá e multou a empresa em R$1 bilhão. Por que será? Será que a CETESB, que é um órgão do governo do Estado de São Paulo, tem um governador que é contra a linha política do presidente da empresa? Ou ela polui? E ela está dizendo que não polui. Então, por que essas coisas estavam acontecendo? Uma das principais razões pelas quais essa disparidade de comunicação, essa mensagem difusa e conflitante estava acontecendo, é porque as áreas que produzem cada um dos diferentes relatórios da empresa, em muitos casos, não se conversam. Geralmente, quem produz o relatório anual financeiro contábil é a controladoria ou a diretoria financeira. Eles têm lá as normas contábeis, eles têm CVM, eles têm Banco Central, eles têm CPC, Norma Brasileira de Contabilidade do CFC. Então, eles têm todo um regramento de conduta que conduz aquele pessoal da área contábil a produzir o seu relatório financeiro anual. Normalmente, quem vinha fazendo o relatório de sustentabilidade, ou de governança, ou social, é a área de relações com investidores, a área de RI, em profunda parceria com a área de comunicações da empresa. Eles têm um outro modelo mental. Eu respeito profundamente, tem pessoas de RI que têm um enorme valor nas empresas, mas a educação profissional deles, os bancos escolares deles, são diferentes dos nossos. E eles têm um discurso que é o seguinte: qual é o mandato que a diretoria me deu quando ela me nomeou diretor de comunicação ou diretor de RI? A diretoria chegou para mim e falou assim: você vai ser empossado como diretor de RI ou de comunicação, você não pode mentir. Você não veio aqui para mentir. Porém, tudo aquilo que for bom da empresa, você ressalta. Tudo aquilo que for ruim da empresa, você deixa num plano inferior. Você não vai mentir, não vai omitir, mas você só vai dar destaque, colocar nas páginas centrais coloridas, aquilo que for bonito a respeito da empresa. Então, o mandato dele é promover a empresa, sempre respeitando o limite de não contar mentiras, não falsear para com a verdade. Então, ele vai fazer um relatório de sustentabilidade, de comunicação social corporativa e de governança, destacando os pontos positivos. E os pontos negativos ele não vai dar ênfase. E daí, então, você cria esta duplicidade de estradas e o leitor dos dois relatórios não sabe qual é a verdade na qual ele vai acreditar. Qual é o relato integrado? É que esses dois relatórios comecem a ser produzidos numa reunião em que todos os que escrevem relatórios sobre a empresa estejam presentes. Veio uma empresa grande de concessões rodoviárias aqui em São Paulo, depois que eu comecei junto com o José Kassai essa campanha de relato integrado, pediram para falar comigo. E eram 3 pessoas da empresa, 2 pessoas da área financeira contábil e uma pessoa da área de comunicação e relação com investidores. E eles me trouxeram essa versão. E falaram: realmente, Nelson, nós não sentávamos para conversar. Pelo contrário, existia até uma guerra oculta entre as duas áreas. Porque as empresas, muito facilmente, quando não existe um estímulo diferente, elas são formatadas em forma de silos. Diretoria financeira. A diretoria financeira é uma vertical, do diretor financeiro ou vice-presidente até o analista contábil, que não conversa com ninguém do lado. Diretoria de compras, a mesma coisa. Diretoria de vendas, a mesma coisa. RH, a mesma coisa. Marketing, a mesma coisa. Eles não têm, muitas vezes, comunicação lateral. Eles só têm comunicação vertical dentro da sua própria área. Então, o que me disseram os representantes dessa empresa que vieram aqui me visitar para trocar ideias a respeito de relato integrado? Ele falou: nós admitimos com toda a humildade que nós não conversamos. Pior ainda, o
O pessoal de marketing achava aquele pessoal da contabilidade uns tapados, eram uns quadrados. Só pensa em conta em forma de T. Tirou o débito e crédito, para eles o mundo não existe mais. O pessoal da contabilidade olhava o pessoal de marketing e falava assim, esses caras vivem no mundo da lua, estão com a cabeça fora do planeta. Eles ficam imaginando coisas que não existem para poder provar. E aí eles começaram a sentar para conversar e descobrir que eles não têm que defender a profissão, eles têm que defender a empresa. E para defender a empresa, os pontos de ameaças e oportunidades são comuns. E daí nasce a ideia do relato integrado. Então esse é um pequeno preâmbulo. Eu preparei essas transparências que eu vou agora percorrer para reforçar esses pontos, junto com a antiga contadora-chefe do BNDES, a professora Vânia, do Rio de Janeiro, que hoje foi promovida a assessora especial do presidente do BNDES para iniciativas especiais, como, por exemplo, ela participa, e eu vou comentar já já, da iniciativa do relato integrado no Brasil. De novo? É um S. Então, o que eram os relatórios empresariais por volta dos anos 60? Eram substancialmente informação financeira. E quando você fala em informação financeira, naquela década, o ativo das empresas que estava sendo capturado era basicamente ativo tangível. Estoques, imobilizado, eventualmente não tangível, mas um ativo delimitado juridicamente, que é o duplicados a receber, aplicações financeiras, caixa e bancos. Com o passar do tempo, nós saímos da era da produção industrial e entramos na era da produção do conhecimento. Então hoje você está gerenciando conhecimento muito mais do que gerenciando fábricas. Vocês não devem se lembrar, pela pouca idade, mas já leram em algum lugar que quando o presidente Lula surgiu como líder sindical, São Bernardo do Campo era o polo industrial do Brasil. Não é mais. Hoje o polo industrial do Brasil está diversificado em várias outras cidades e a região da Grande São Paulo é um grande centro financeiro e de tecnologia. Ou seja, nós estamos gerenciando hoje no ativo, ativos intangíveis. Então, mudou de 60 para os anos 2000 a natureza do componente do ativo principal. Então, eu preciso de outros mecanismos e outras métricas para comunicar a qualidade do ativo da empresa. Passamos por uma fase intermediária, nos anos 80, começaram alguns relatórios de sustentabilidade, ainda eram muito poucos. Governança corporativa começou a surgir com mais força e o relatório da administração, que é narrativo, ele começou a aparecer com formas bastante bem organizadas. Aqui nós temos, a partir de uma iniciativa que veio dos Estados Unidos e que já está permeando outros países, entre quase o Brasil, a administração é solicitada a fazer dentro do seu relatório anual uma seção de no mínimo 3 a 5 páginas, o máximo quantas necessário, chamado MD&A, Management Discussion and Analysis. Ela pega aquelas demonstrações financeiras e explica para o leitor o que significam aqueles números e as relações entre eles. Por que o estoque sobe e os fornecedores não sobem? Por que vendas a prazo sobem e ICMS não sobe? Então, eu estou vendendo para o exterior, não tem ICMS em venda internacional. Então, essas explicações sobre qual é a interpretação do trânsito econômico financeiro dos negócios aparece no relatório da administração, geralmente nesse MD&A. E as informações de natureza financeira vêm progressivamente reduzindo a sua extensão no relatório empresarial. Não vão terminar nunca, mas vão diminuir bastante de importância relativa em relação às demais. E nos anos 2000 surgiu esse crescimento ainda adicional do relatório de sustentabilidade, com esse contorno que eu mencionei a vocês minutos atrás. Temos iniciativas brasileiras já despontando. A Bolsa de Valores de São Paulo, a BMF-Bovespa, ela construiu algumas iniciativas, e uma das iniciativas dela é o seguinte: você não é obrigado a aderir ao GRI, por exemplo. Agora, se você aderir, relate qual é o resultado. Se você resolver não aderir, explica por que você resolveu não aderir. E para isso você pode entrar espontâneo e voluntariamente num índice chamado ISE, Índice de Sustentabilidade das Empresas, que é um índice assim como o Ibovespa, assim como o IBRX, assim como diversos índices que capturam um pequeno segmento da flutuação de preço de ação de companhia aberta. O ISE captura flutuação no preço de ação de companhia aberta que aderiu ao GRI.
e virá uma pessoa da Bovespa aqui fazer uma palestra especificamente sobre o funcionamento do ISE. Eu sou membro independente do Comitê de Sustentabilidade da BMF Bovespa. Ajudo a monitorar esse processo. O Banco Central ficou sensível a esse assunto e, no ano passado, em junho de 2012, ele soltou uma audiência pública sobre os bancos relatarem quais são as suas políticas socioambientais. E, note bem, alguém pode, às vezes, sem muita iniciativa, sem muita iniciação, imaginar como é que um banco polui. Eu entendo que uma mineradora polui, uma petrolífera polui, uma empresa de petroquímica polui, mas um banco, como é que o banco polui? Sabe como é que o banco polui? Viagem de avião. Todas as reuniões presenciais gastam uma enormidade de carbono. E jogar indivíduo daqui para os Estados Unidos, para a Europa, para a Alemanha, para a Inglaterra, para o Extremo Oriente, ele está causando um enorme dano ao meio ambiente. E quando a primeira reunião que nós tivemos do Conselho Internacional, o IRC, que foi em julho de 2010, em Londres, e eu sou um dos 40 convidados, nós somos hoje 4 brasileiros do Conselho. É o diretor financeiro da Natura, o CFO da Natura, é o diretor de participações da Previ, que é o maior investidor institucional do Brasil, o maior fundo de investimento de previdência do Brasil, a Sandra Guerra, que é a presidente do IBGC do Brasil, e eu. E, junto comigo, nós somos 2 acadêmicos no Conselho Internacional, o professor Robert Eccles, de Harvard, e eu. O professor Bob Eccles vai estar no Brasil agora no final do ano. Nós estamos tentando arquitetar uma maneira de trazê-lo para fazer uma palestra aqui na FEA. Vai ser, para vocês, vai ser uma tranquilidade, porque depois que terminar as provas. Temos então essas iniciativas brasileiras que já foram iniciadas, já foram detonadas, ou seja, há consciência. E por que nós deveríamos nos preocupar com o relatório integrado? Primeiro, os relatórios de hoje, eles estão muito centrados em aderência a normas, compliance. O que o auditor fala é que o balanço cumpriu os princípios contábeis, atendeu os princípios contábeis geralmente aceitos. E a ideia é que um relato integrado, ele dê uma comunicação não só sobre o desempenho pretérito, passado, mas também sobre a expectativa futura. É mais ou menos o seguinte: eu consegui construir valor da empresa no passado. Eu tive lucro e as ações aumentaram de valor na bolsa. Quais foram os fatores chaves para eu ter tido esse sucesso no passado? Gente, fórmula, patente, distribuição, modelo de negócio, eu verticalizei o meu negócio, eu horizontalizei, eu terceirizei. Quais foram os fatores que eu posso reputar como os principais responsáveis pelo meu sucesso do passado? Primeira parte da comunicação. Segunda parte, o que eu estou fazendo para tratar bem desses fatores para continuar tendo sucesso no futuro? Eu tive uma enorme patente que resultou em bons resultados no ano passado. Eu estou investindo em marcas de patente, estou fazendo pesquisa, eu estou financiando o mundo científico, o mundo acadêmico, eu tenho um laboratório de pesquisa, eu sou uma grande farmacêutica. Que remédios eu estou pesquisando? Eu estou pesquisando a cura da AIDS? Eu estou pesquisando a cura do câncer? O laboratório farmacêutico encontrar uma fórmula eficaz para combater isso, a ação dele vai para a lua. Então, o cuidado, o zelo, o carinho com o qual uma empresa está tratando os seus principais ativos vão dar uma noção de perenidade dessa empresa, de sustentabilidade. Vamos imaginar uma empresa de prestação de serviço, uma firma de advocacia, muito bem sucedida, 100 advogados participando dessa firma de advocacia, ou uma firma de auditoria. Então tem lá 500 auditores. Um presidente de uma firma de auditoria usou uma expressão muito interessante outro dia para representar a necessidade de você gerenciar esse ativo intangível chamado gente. Ele fala, quando você chega sexta-feira na Companhia Siderúrgica Nacional, todos os funcionários vão embora, o alto forno fica lá. Segunda-feira de manhã, quando eles chegarem, o alto forno está lá. Numa firma de auditoria, no escritório de advocacia, toda sexta-feira os ativos saem andando pela porta da rua. Eu não sei se eles voltam segunda-feira. E são eles que são os ativos capazes de realizar os serviços que geram receita, rentabilidade e valor para a empresa. Então, o que eu estou fazendo para atrair e reter talentos? Aonde que eu recruto? Como é que eu faço plano de carreira? O que eu estou oferecendo para os meus jovens recrutados que está mais de acordo com as ambições dele? Hoje em dia, nem sempre o jovem está apenas atrás de salário. Ele está atrás de outras oportunidades de realização em sociedade, muito diferente do jovem de 40 anos atrás, quando os empregos do Brasil eram muito mais escassos. Então,
O relato integrado é muito mais sobre comunicação e muito menos sobre compliance. Ele é muito mais sobre divulgação de intangíveis. Quais são os intangíveis que eu administro que são responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso da minha empresa. Eliminação de silos são aqueles compartimentos verticalizados em que um não conversa com o outro. Compras não quer conversar com produção, produção não quer conversar com vendas, vendas não quer conversar com financeiro. E o grande exemplo que você tem isso no mundo de administração, no nosso curso de contábeis, com disciplina de contabilidade e de administração, é o seguinte: o cara da fábrica, o diretor industrial, ele quer o estoque batendo no teto. Ele nunca corre nenhum risco da fábrica parar por falta de matéria-prima. O diretor financeiro fala, pera um minutinho, para eu ter um ativo estoques elevado, alguém no passivo tem que carregar esse estoque. E o passivo, ou quem vai carregar é dívida, que tem custo oneroso de juros, ou é o capital do acionista, que podia estar aplicado em coisa melhor. O balanço é um avião de 2 hélices. As 2 hélices têm que estar girando na mesma intensidade, na mesma velocidade ao mesmo tempo. Para carregar estoque alto, eu tenho que ter passivo alto. Será que eu não posso otimizar a gestão de estoques para diminuir a demanda de passivo exigível e reduzir o custo de capital? Então esse conflito, diretor financeiro e diretor industrial, é permanente na empresa. Uma outra razão é que com estas informações aditadas você aumenta a transparência. Não fui eu, nem o príncipe de Gales quem dissemos isso. Quem disse isso foi o diretor sênior de relatórios contábeis e financeiros da Microsoft nos Estados Unidos, num artigo que ele escreveu para o Instituto Americano de Auditores Independentes. O que é então o relato integrado? Eu tenho o relato financeiro, que nós já conhecemos, que sempre existe, que vocês estudam bastante nesse curso. Eu tenho os relatos não financeiros, essas suas vertentes de sustentabilidade social e governança. Aqui eu vou juntar os dois, contando estratégias. Contando estratégias pode ser simplificado para efeito de aula e de didático da seguinte forma. Eu tive lucro ano passado, como é que eu vou fazer para continuar tendo lucro ano que vem? Eu tive prejuízo ano passado, o que eu vou fazer para evitar ter prejuízo ano que vem? Isso é contar estratégia no relatório, isso é comunicação. Isso é administração de tangíveis e intangíveis. Governança, desempenho e perspectivas futuras. Então, na verdade, é uma comunicação concisa de valor. Existe, às vezes, uma percepção inadequada de muitas pessoas. Você pergunta, qual que é o objetivo da empresa? Qual que é o objetivo da firma? Uma resposta, às vezes, intuitiva é ter lucro. Não é. O objetivo da firma é criar valor para o acionista. O lucro é um caminho, mas não é o objetivo. Eu posso ter uma empresa que está criando valor para o acionista num período em que ela não está tendo lucros. Exemplo, a empresa está pesquisando. Ela está investigando novos softwares, novas drogas, novos remédios, novo modelo de automóvel. Durante aquele período de investimento em pesquisa, ela está desembolsando quantidades imensas de recursos financeiros e está deprimindo os lucros. Apostando que lá adiante, quando ela vier com essa fórmula, com esse novo modelo ao mercado, a atração, a demanda do consumidor vai ser tão intensa que ela vai voltar não ao patamar anterior, ela vai crescer o patamar de rentabilidade, ou seja, a empresa aumenta de valor. A grande diferença entre dívida bancária e capital social é que a dívida bancária, ela nasce e morre do mesmo tamanho. Eu vou pagando os juros, tem as atualizações por dólar ou índice de inflação, e um belo dia eu pago e o credor vai embora da minha casa. O acionista, ele quando entra, ele vai correr risco comigo. Para correr risco, ele quer um prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? A ação vai valorizar. Passivo exigível não valoriza nunca. Patrimônio líquido valoriza, se eu souber trabalhar. E se não souber, ele desvaloriza, haja vista as empresas do grupo X, do Leite Batista. Então, você tem essa visão de comunicação concisa de valor. Uma coisa que eu sempre enfatizo, e isso aqui é uma mensagem que não é tanto para vocês, mas é principalmente para analistas de investimentos, para empresas que preparam, que o conselho não é mais um regulador. Já tem CVM, já tem Banco Central, já tem SUSEP, tem ANEEL, tem ANP, já tem regulador demais no mundo, suficiente para que o que existe ainda sobra um pouco. Nós não queremos ser mais um regulador. E não é mais um relatório. É o mesmo relatório, porém horizontalmente olhado para que ele conte a mesma comunicação a respeito de uma mesma firma para um mesmo período contábil. Quem são os participantes do conselho? Empresas, Microsoft, a Natura brasileira, uma empresa da Noruega, a Nestlé, a HSBC, GE, China Light and Power, a Electricité de France e tem mais algumas. Os reguladores, nós temos reguladores.
O Clube Mundial das CVMs, chama IOSCO, International Organization of Securities Commissions, Organização Internacional das Comissões de Valores Imobiliários. Todas as CVMs do mundo estão lá, inclusive a nossa. Então o mercado de capitais está acompanhando esse trabalho. A Bolsa de Tóquio, a Bolsa de Londres, o organismo, né, que supervisiona riscos bancários ao redor do mundo, chamado Financial Stability Board, e o Banco Central dos Bancos Centrais, que é o Banco de Compensações Internacionais, sediado em Basileia, na Suíça. Então, bancos centrais, CVMs e a área de risco bancário e as bolsas de valores estão acompanhando o trabalho, oferecendo contribuições. Investidores. O Principles for Responsible Investment, aquele ICGN internacional do qual o IBGC faz parte. Este HERME é um grupo que administra fortunas de arquimilionários. Eles também têm 7 a 8 trilhões de dólares sob administração. A Aviva é outro, são concorrentes do HERME. A PG também. Um fundo do governo francês. O governo francês separou um pedaço da sua poupança doméstica, governamental, das receitas extras, e fez um fundo para enfrentar crises futuras. Esse fundo está participando do nosso evento. A UNEP e a Previ do Brasil. A Previ faz parte do Conselho Geral. Os normatizadores FASB e IASB, a IFAC, que é a Federação Internacional de Contadores, o GRI, o Carbon Disclosure Standards Board, e foi criado já um novo grupo, que é presidido por esse professor de Harvard, que vem aqui ao Brasil em dezembro, que é o Sustainability Accounting Standards Board. É um mecanismo americano que está querendo criar uma junta normativa de sustentabilidade. Qual que é a ambição dele? Que eu acho que sonhar é válido. Um belo dia, o que nós estamos fazendo hoje é uma estrutura conceitual. Vou falar sobre ela já já. E essa estrutura conceitual, ela vai ser o fundamento do prédio. Eu estou criando a fundação do prédio. Eu quero fazer um prédio de 40 andares. Qual deve ser o tamanho e a largura da fundação? O terreno é arenoso, o terreno é com pedra, o terreno é de terra bem cimentada, bem batida. Então, conhecendo o terreno, eu conheço qual é a solidez da fundação para aguentar um prédio de 40 andares. Hoje, nós do Conselho estamos fazendo a fundação. Eu ainda não tenho. Como é que é a cara do relato integrado? Não tenho a menor ideia. Eu acabo de descobrir, eu casei, minha mulher trouxe um relatório do médico, meu bem, o teste de gravidez deu positivo. Aí o meu irmão fala assim, o olho do neném é verde ou azul? Eu falei, não sei, eu estou sabendo que ela está grávida agora. Espera ele nascer, porque eu vou saber a cor do olho do neném. Hoje não é hora de saber como é que é o formato do relato integrado. Hoje é hora de saber o que eu tenho que ter na fundação para que o relato integrado um dia seja algo convincente, persuasivo e demandado. Então, o que o professor Eccles está querendo fazer é que um dia, na hora de fazer as normas específicas decorrentes da estrutura conceitual, eu vou ter já um board que vai se preocupar com isso. Pode ser este, pode ser o próprio IASB, pode ser a ONU, pode ser qualquer organização por ser criada, isso não está decidido ainda. Outras entidades contábeis, a UNCTAD, que é a sede da ONU Europeia, onde tem um organismo específico chamado Normas Internacionais de Contabilidade em Relatórios Financeiros, o Banco Mundial em Washington, novamente a IFAC está aqui, o Japan Institute of CPAs, o Instituto de Auditores do Japão, as grandes quatro e a WWF, World Wildlife Fund. E na academia nós temos Harvard, a USP, representada por mim, e a Universidade do Novo Sul do País de Gales. Então essa é a composição original dos 40, mais ou menos 40, do Conselho que vem se reunindo periodicamente. Alguém perguntou o seguinte, o IRC, ele quer tomar o lugar de alguém? Ele quer desalojar alguém que já está trabalhando na linha de relatos de sustentabilidade? Não, não estamos. Ele está querendo tomar o lugar de alguém que já está normatizando matéria contábil? Não, não queremos. Então, para evitar qualquer suspeita de que haja uma tentativa de ocupação de espaço de terceiros, nós fizemos memorando de entendimento, aquilo lá quer dizer Memorandum of Understanding, do IRC, com o GRI, que já existe, a Natura já pratica GRI há 10 anos, e com o IASB, em Normas Contábeis Internacionais. Então, trabalhamos em harmonia, em consonância, eles têm assento, voz e voto na mesa das reuniões do IRC, para prosseguir discutindo como produzir um relato integrado. Criamos um programa piloto no plano internacional. O programa piloto significa, nós estamos prestes a ter a primeira versão do relato integrado.
A partir de julho de 2010, nós começamos a fazer protótipos. Protótipos que não eram de natureza pública, eram da natureza de circulação restrita. E nós convidamos empresas para aderirem voluntariamente ao programa piloto, entregava o protótipo e falava assim, testa ele para mim, leva esse protótipo de automóvel lá para a sua pista de corrida na sua fazenda e vê se o câmbio funciona, se o freio funciona, se a roda não está desalinhada, se o volante vira o carro na hora certa, vê se não entra vento no rosto do motorista ou água quando chove. Testa, vê na sua empresa o que nós estamos propondo que funciona e vê o que está faltando e o que nós estamos propondo que não funciona. Então esse foi o programa piloto. Convidamos empresas ao redor do mundo para aderirem espontaneamente ao programa piloto e vim testando as diversas versões de protótipo que nós produzimos de julho de 2010 até março de 2013. As empresas que aderiram, indústrias, a Volvo da Suécia, a Danone da França, a Tata Steel, Coca-Cola, Natura. No Brasil aderiram a AES Brasil, a CCR, Concessões Rodoviárias, a Petrobras, e eu tenho hoje manifestação de interesse de empresas que pretendem aderir, mas ainda não assinaram, a Duratex, o Grupo Industrial Votorantim e o Magazine Luiza. Esta apresentação que eu estou fazendo para vocês, eu fiz para a própria dona Luiza Trajano, quinta-feira da semana passada, com toda a diretoria. Então, essas são algumas das empresas do setor industrial que aderiram ao programa piloto. Bancos, HSBC, um banco canadense, o Rabobank da Dinamarca, NECA, o BBVA da Espanha, o BNDES do Brasil faz parte do programa piloto e no Brasil o Itaú Unibanco é a última adesão espontânea. Eles assinaram o compromisso e já estão testando os projetos piloto, os protótipos anteriores. Na área de contabilidade, é uma organização que treina e licencia contadores com diploma em inglês ao redor do mundo. Esta, contadores gerencialistas da área de contabilidade gerencial, a empresa o CFC da Itália, Deloitte, Ernst & Young, Price, Grant Thornton, KPMG e BDO, que são as maiores firmas de auditoria do mundo. Na área de serviços, talvez a mais conhecida é a Microsoft, que aderiu ao programa piloto. Na área de energia, tem uma empresa estatal russa, uma empresa de eletricidade da Itália, uma empresa dinamarquesa, e uma da China e uma da Alemanha. E de outros, tem uma empresa americana, Motor Diesel do Sri Lanka, uma empresa holandesa, e as Minas de Ouro da África do Sul, uma empresa particular, e a maior empresa de seguros dos Estados Unidos, que é a Prudential. Então esses fazem parte do programa piloto. O que aconteceu com os nossos diversos protótipos? Nós chegamos numa versão de protótipo quase que final em 31 de março desse ano. No dia 16 de abril desse ano, nós fizemos o lançamento dessa versão simultaneamente em 10 capitais do mundo no mesmo dia. Dia 16 de abril, a única diferença era o fuso horário. Então fizemos lançamento em Tóquio, em Hong Kong, fizemos lançamento em Frankfurt, Londres, Toronto no Canadá, Nova York, São Paulo. O lançamento em São Paulo foi uma solenidade na Bolsa de Valores, na sala que era o antigo pregão de Viva Voz. Como não tem mais Viva Voz, ela virou um museu e um lugar de visitação, mas ainda guardou o antigo balcão onde o diretor de pregão ficava anunciando a cotação das ações. Então o presidente da BMF Bovespa nos recepcionou, estávamos em 300 pessoas nesse lançamento, e ele fez inclusive uma solenidade muito simpática e muito carinhosa. Pegou o sino de lançamento de ações do IPO, quando uma empresa abre o capital, e todos nós, a Sandra, a Previ, eu, o CFO da Natura, tocamos o sino como se fosse o lançamento de uma ação de uma companhia nova, caindo pétalas de prata do segundo andar. Então ficou um filme muito bacana, e depois disso fizemos um seminário de 2 horas sobre o relato integrado. Essa minuta que foi colocada para o mundo em 16 de abril chama-se Minuta para Audiência Pública, Exposure Draft. Ele ficou aberto à audiência pública de 16 de abril até 15 de julho passado. Qualquer pessoa do mundo, organização, pessoa física, entidade, ONG, empresa, podia escrever dizendo concordo, discordo, melhorem aqui, tirem isso, coloquem aquilo. Todas as cartas que chegaram até 15/7, quando fechou o período de audiência, estão sendo analisadas agora. Nós vamos ter uma reunião
em outubro, para ver o grupo de trabalho que está analisando as cartas, vai nos dar um retorno sobre quais foram as principais sugestões, recomendações e críticas. Todas aquelas que forem pertinentes nós vamos incorporar no modelo que foi lançado de audiência pública e já está agendado no dia 5 de dezembro deste ano, vai haver o grande lançamento mundial em Londres da versão 1.0 da estrutura conceitual para o mundo usar a partir de 2014. No Brasil, nós criamos um grupo de trabalho que mandou uma das cartas comentário brasileiras, vou me referir a ele já já. Qual é a metodologia? Tivemos o programa piloto. O programa piloto, para que ele pudesse funcionar, nós dividimos entre um conjunto de empresas, que serão as que serão no futuro responsáveis por fazer o relato integrado, e um conjunto de investidores. Por que investidores? Porque se o investidor, o credor bancário ou o investidor em mercado de capitais, começar a demandar o relato integrado, a exigir o relato integrado, o empresário faz, sem qualquer determinação legal. Não precisa baixar uma lei, nem a CVM exigir, nem o Banco Central exigir. Se isso implicar numa relação de custo-benefício favorável, o empresário ele é absolutamente movido a resultados favoráveis. O que ele quer, no fundo? Ele quer que entra no lado direito de quem olha o balanço, no passivo dele, dinheiro barato. Para ele pegar esse dinheiro, aplicar em ativos que ele vai multiplicar gerando rentabilidade. Ele aumenta a empresa, cria estoque, financia cliente e contrata pessoas e compra máquinas. Então, o custo de capital baixo rentabiliza o ativo. O que é custo de capital baixo? Taxa de juros modesta, de longo prazo, com poucas garantias, e valor da ação alta. Então, o investidor, ele é capaz de dar esse balizamento. Então, eu peguei esse relato integrado, essa empresa tem um futuro extremamente promissor e é próprio do ser humano querer ser sócio do sucesso. Se essa empresa promete uma valorização das ações, eu quero comprar enquanto está na baixa. Porque quando a ação valorizar, eu vou ganhar pelo movimento de bolsa. Então eu vou ser sócio da empresa promissora. E a empresa promissora vai apresentar um relato integrado atraente. Então quando o custo de capital cai, a rentabilidade do ativo sobe, e é por isso que nós queremos atrair os investidores para não ficar dependendo de leis ou de regulamentações obrigatórias das autarquias e entidades regulatórias federais. Diversas pessoas fizeram o teste das empresas piloto, tivemos reuniões presenciais e teleconferência, uma conferência anual, a última foi em Frankfurt em junho, acesso ao banco de dados do mundo todo, todas as empresas que assinaram o compromisso, elas têm a noção de quais são os comentários, críticas e sugestões umas das outras, e existe um fórum virtual na qual elas participam habitualmente. Antigamente nós tínhamos um relatório corporativo que ele se superpunha, eu tinha as demonstrações contábeis no relatório, governança em outro, sustentabilidade em outro e responsabilidade social em outro. O relato integrado significa criar uma união, criar um foco de harmonização entre os diversos. Eles continuam existindo, contábil, governança, sustentabilidade e responsabilidade. Mas agora o relato integrado significa que a mensagem que perpassa por todos eles leva à mesma conclusão, leva à mesma constatação sobre o desempenho empresarial. Conceitos, princípios, conteúdo e preparação. Para você relatar como você está cuidando do futuro da sua empresa, como é que você cuidou no passado e como é que você vai continuar cuidando ou vai mudar no futuro, ao invés de se deter em um capital que nós conhecemos, que é o capital social, o capital financeiro, nós identificamos na estrutura conceitual 6 itens que têm que ser monitorados, gerenciados e administrados pelas empresas, pela alta administração, pela diretoria executiva e pelos demais gestores. O capital financeiro nós já conhecemos, nós sabemos que o capital financeiro tem que tomar um certo cuidado com ele, porque dinheiro não aceita desafio. Se você insultar, ele vai embora. O capital manufaturado, nós já o conhecemos há muito tempo, mobilizado, estoques e tudo aquilo que é, de uma certa forma, tangível. Mas o capital humano está entrando em jogo. E o capital humano não é passível de ser capturado na equação contábil. Eu não tenho que contabilizar capital humano. Mas eu posso dizer o que eu estou fazendo com o capital humano. Eu dou um exemplo para vocês, extremamente rico. Recentemente caiu um prédio lá no Sri Lanka, num lugar chamado Benghazi, e matou mais de 1000 pessoas. O que era esse prédio? Eram inúmeros pequenos escritórios de corte e costura. Eram pessoas extremamente pobres, contratadas para fazer manufatura de roupa.
Roupas essas que vão ser vendidas no primeiro mundo. Quem que era o contratante? Walmart. Ele comprava mão de obra baratíssima, às vezes mão de obra até infantil, para explorar aquela mão de obra, para vender camisa, blusa, saia, vestido, calça e terno nos Estados Unidos, na Europa e nos outros lugares onde eles operam. E eles não são o único. Então, como é que eu estou tratando toda a cadeia produtiva do capital humano? De maneira que eu possa estar me desincumbindo de uma responsabilidade social e contando isso com relação ao futuro da minha empresa. Porque um belo dia a sociedade não vai aceitar mais isso. E vai pegar essa empresa e tirar ela do mercado. Capital intelectual. O capital intelectual, ele não se confunde com o capital humano. O capital humano é o braço ou a quantidade de pessoas que faz. O capital intelectual é o conhecimento que vai fazer esse braço trabalhar. Eu faço pesquisa, eu contrato pesquisador, eu desenvolvo fórmulas, eu compro marcas e patentes de alguém. Então, como é que eu estou cuidando do capital intelectual para eu não ser alijado do mercado por ter ficado defasado com relação a conhecimento? Então, aqui é conhecimento, aqui é execução no que envolve ser humano. Capital natural, esse é o famoso meio ambiente. Esse é céu, rio, lençol freático. E o capital social, como é que eu relaciono com os que estão à minha volta? Como é que eu relaciono com a comunidade? Eu sou uma fábrica de papel e celulose. Como é que eu convivo com os meus vizinhos? Como é que eu convivo com os meus clientes? Os meus clientes, eu sou cliente de madeira para fazer móvel de cama e mesa. Eu compro só madeira certificada ou eu compro madeira que foi abatida irregularmente na Amazônia? Então, esse é o cuidado com o capital social. Então, o que se deseja é que a empresa, quando vai fazer um relato integrado, não tem ainda um modelo padronizado. Não é 32 frases, não é um modelo de débito e crédito, é o seguinte: você tem que contar o que a empresa fez, o que ela pretende continuar fazendo nesses 6 itens. Você escolhe a forma de contar, narrativa, numérica, quer fazer fórmula de regressão, o problema é seu. Você tem que comunicar como é que você administra, quão bem você administra esses 6 capitais. E o meu modelo de negócios, ele pega os 6 capitais. Ele pega o capital financeiro, manufatural e intelectual, humano, social e natural, e ele joga dentro do modelo de negócio como se fosse um input, um dado de entrada. Aqui dentro eu vou ter governança, performance, perspectiva futura, riscos e oportunidades, estratégia e alocação de recursos. Tudo isso contribuindo com esses 6 capitais para que eu conduza as minhas atividades de negócios. Então, qual deles é mais relevante, qual deles é menos relevante, qual deles eu estou mais vulnerável? Aí eu tenho uma saída do meu processo que dá um resultado. E o resultado vai afetar os mesmos 6 capitais. Entram os 6 capitais, eu trabalho os 6 capitais e saem os 6 capitais. Só que eles têm que sair daqui com um diferencial, um delta positivo, que é melhoria de valor de ação, melhor relacionamento com a comunidade, melhor relacionamento com o meu corpo de funcionários e melhor relacionamento com os meus credores e acionistas. Meu modelo de negócio, então, é uma máquina processadora. E a ideia básica é que o relato integrado mostre como é que a empresa cria valor ao longo do tempo. Na medida em que atende o interesse dos diversos protagonistas, os valores podem ser criados ou destruídos. Aqui eu tenho um exemplo muito contundente. Em novembro de 2011, a cúpula do IRC veio ao Brasil. Nós fazemos reuniões em vários lugares do mundo, geralmente são 2, 3 reuniões por ano. E em novembro eu os convenci a passarem uma semana no Brasil. Então fizemos a reunião do conselho, que eram mais ou menos 40, 50 pessoas, mas 3 ou 4 pessoas da cúpula, o presidente do conselho de administração, ao qual eu pertenço, e o presidente da diretoria executiva, e um dos principais assessores, vieram ao Brasil e nós marcamos uma semana de visitas. Nós fomos ao Rio de Janeiro, a Brasília e a São Paulo. Fizemos seminários, palestras, encontros individuais. No Rio de Janeiro encontramos a então presidente da CVM, em Brasília encontramos o secretário-geral da Presidente da República, Gilberto Carvalho, a ministra do Meio Ambiente, Isabel, a ministra Isabel Teixeira, e consequentemente tivemos vários eventos. Uma das pessoas que nós fomos visitar no Rio de Janeiro, 2 que merecem destaque particular, o presidente Luciano Coutinho do BNDES engajou-se no processo na hora, apaixonou-se pelo projeto, designou a professora Vânia, que é sua auxiliar, braço direito para projetos especiais, e fez com que ela constituísse, eu vou contar daqui a 2 minutos,
um comitê IIRC Brasil. Então, com ele engajou o BNDES no programa piloto. E aí fomos visitar o diretor de investimentos da Previ, que é o maior investidor de mercado de capitais do Brasil. E contamos essa história para ele. Quando terminamos de contar, as palavras dele foram as seguintes: senhores, o que vocês estão me falando é música para os meus ouvidos. No Brasil, um fundo de pensão pode aplicar até tantos por cento em CDB de banco de primeira renda, até tantos por cento em imóveis. Então o fundo de pensão constrói shopping center e hotel, porque vai garantir ter um lastro de imobilizado pelo valor do investimento e tem um fluxo de receita para pagar a aposentadoria, que são os aluguéis ou a renda de diárias dos quartos dos hóspedes dos hotéis. Então, ele precisa gerar receita para pagar a aposentadoria e ter um lastro de um ativo que não se perde. E ele pode aplicar em ações de companhias listadas em bolsa de valores, companhias abertas. Ele falou assim: hoje, coincidentemente, o Banco do Brasil deve estar recrutando, lá em Brasília, isso era novembro de 2011, cerca de 3 a 4 mil jovens de 20 a 25 anos de idade. Eu tenho que pegar as contribuições deles, as contribuições do Banco do Brasil como entidade mantenedora do fundo de pensão Previ e comprar ações. Eu tenho que comprar ações de empresa que está pagando dividendo quando ele se aposentar aos 65 anos de idade, daqui a 40 anos. Essa empresa tem que estar existindo e pagando dividendo. Na medida em que as empresas me mostrem como que ela criou o valor e qual é a estratégia para continuar criando valor, é tudo que eu quero na vida. Essas são as empresas que eu vou comprar ação. Não vou comprar ação de empresa que vai ter uma taxa de mortalidade alta, se esse relatório puder me sugerir quais delas são mais adequadas. Os princípios orientadores daqueles 6 capitais: foco na estratégia, perspectiva futura, conectividade, aquela invasão horizontal nos quatro relatórios, a resposta dos usuários externos, a confiabilidade e abrangência, ou seja, o relatório tem que ser assegurado, atestado por terceiros externos independentes. Esse relatório um dia vai ter que ser auditado. Materialidade, concisão, consistência e comparabilidade. São esses princípios que orientam o trabalho, o manuseio dos 6 capitais para criar o relatório. Com a comunicação concisa, resposta integrada, as conexões dos elementos e não existe uma sequência pré-estabelecida ou sessões isoladas. Cada empresa, por enquanto, tem a liberdade de escolher o formato de apresentação, desde que ela esteja se remetendo aos capitais e respeitando os princípios orientadores. Maior qualidade e o mais curioso, nós estamos querendo diminuir o tamanho dos relatórios. Hoje em dia, o relatório contábil sozinho, ele tem uma quantidade imensa de informações desnecessárias. Ele tem uma quantidade muito grande de informações irrelevantes. E, via de regra, ele omite as informações relevantes. Se você pegar, por exemplo, nas notas explicativas sobre o teste de impairment, quando a empresa faz teste de impairment de intangível ou de imobilizado, ela geralmente usa o método fluxo de caixa descontado. Você raramente encontra uma empresa que diz qual foi a taxa de juros que ela usou no modelo de fluxo de caixa descontado. Ela usou o fluxo de caixa descontado com a taxa de juros adequada. O que é adequado? É o custo de capital dele? É a Selic? É a taxa de juros do mercado? É o custo do passivo oneroso? Ela não diz qual é. Então, as informações relevantes que você deveria usar para... E se você aceita aquele julgamento da administração, não estão disponíveis. Comissão brasileira. Então, o presidente Luciano Coutinho do BNDES designou a Vânia para trabalhar junto comigo e com outras pessoas para uma comissão brasileira de acompanhamento. Então, nós temos um clone nacional do IIRC no Brasil. A primeira reunião nossa foi em janeiro do ano passado, 2012, tinha 17 pessoas. Hoje, no mailing list, tem mais de 190. E nós estamos fazendo reuniões presenciais periódicas para reproduzir no Brasil um ambiente amistoso para o IIRC. Quem são as principais empresas que são participantes do Comitê Brasileiro do IIRC? AES Eletropaulo, Natura, Petrobras, CCR, Forjas Taurus e Better Governance, que é a empresa da presidente do IBGC. Associações, Febraban, o IBRE, que é Relações com Investidores, a Abrasca, que é Companhias Abertas, a ANEFAC, que é Contadores, Financistas e Administradores, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o BRAIN, que tenta trazer investimentos para o Brasil, e a Associação dos Analistas de Mercado de Capitais. Investidores, BMF Bovespa, Previ, BNDES, Santander, Citi e Itaú. Entidades contábeis, CFC e Bracon,
O Comitê de Profissionais Contábeis tem uma parceria com o Comitê de Desenvolvimento do Mercado de Capitais, criou uma organização não jurídica chamada CPC Codim, para melhorar o mercado de capitais do Brasil. Ernst & Young, Pricewaterhouse, BDO, KPMG, Deloitte e FBM, que é uma empresa de treinamento em IFRS e em risco. Consultorias e sustentabilidade, Carbon Disclosure Project, Ethos, o Report Sustentabilidade, que é uma empresa, Quintessa, Bicon, Fundo Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, que é uma empresa FBDS no Rio de Janeiro, e vários outros aqui. E essa Via Gutenberg, que é parte do Conselho também. Na academia e outros ONGs, a GRI, PRI Brasil, a Revista Capital Aberto, o Media Group, a FGV, a Universidade de Fortaleza, Anima e o RBD, que é uma iniciativa no campo de sustentabilidade. Qual é a divisão do nosso grupo? Quando nós começamos a nos reunir, aqueles primeiros 17, era só a reunião plenária. Então a gente achava um lugar para se reunir e passava 2, 3 horas discutindo o que é que nós deveríamos fazer para internalizar no Brasil as iniciativas do ILC de Londres, dando uma característica tropical, um ar nacional. Com o crescimento do grupo, ficou absolutamente ineficaz você fazer reunião plenária. Uma reunião de 190 pessoas não chega a lugar nenhum. Então nós resolvemos dividir o grupo em 5 subgrupos de trabalho. O primeiro é o framework, aquilo que foi discutido dia 16 de abril. Então, em janeiro deste ano, nós construímos um grupo que iria preparar uma minuta de resposta da audiência pública do dia 15/7. Trabalharam nessa estrutura conceitual que estava em audiência pública e no dia 12 ou 13 de julho mandamos a nossa carta do nosso comitê de acompanhamento em inglês para Londres como uma sugestão, uma contribuição. Esse grupo foi coordenado pela diretora, uma das diretoras envolvidas em sustentabilidade na Ernst & Young, a Meire Ferreira. Fizemos um segundo grupo, fatiando aqueles 190, de comunicação. Um dos nossos desafios é nos comunicarmos. É fazer isso que eu estou fazendo hoje, porém na mídia. Fazer na Abrasca, na PIMEC, junto aos conselhos de administração, como é que a gente vai botar esse bloco na rua. Então, para discutir qual é a melhor forma de comunicar, tem diversas pessoas da área de comunicação das empresas no grupo dos 190, disseminando informação. Então tem um em particular, que é o nosso colega Ailton Leite, ele é auditor da BDO e é diretor da ANEFAC, que ele coordena os trabalhos desse grupo para poder criar um processo consistente, permanente e robusto de comunicação com os órgãos de imprensa. E vale-se dele, não só órgão de imprensa, jornalzinho de empresa. O jornalzinho da FEA USP, você já apareceu nele lá. Então, botar o bloco na rua, botar a boca no trombone. Criamos um terceiro grupo de trabalho que nós queremos descobrir quem são os melhores alunos da turma. Cada turma você tem bons alunos, alunos medianos, alunos desinteressados e maus alunos. Eu quero pegar aquele pequeno grupo de bons alunos e trabalhar só com eles. 5, 3, 4, 6. Que turma? Empresas. Quais são os presidentes de conselho de administração e os diretores-presidentes de empresa que têm empatia, que têm a sustentabilidade como parte dos seus valores morais pessoais? Eu quero identificar essas pessoas, por quê? Porque se a gente conseguir fazer alguma ação com eles, gravar um vídeo, fazer um programa em TV fechada, jogar eles na TV USP, fazer uma matéria num veículo de mídia grande, outro fato constatado na humanidade é que todo mundo gosta de copiar o sucesso. Se esse cara é presidente do Conselho de Administração, se esse cara é um empresário de sucesso, e se ele está fazendo isso, talvez eu devesse fazer também. Eu não vou acordar para o discurso do Nelson Carvalho, mas vou acordar para o discurso de um presidente bem-sucedido de Conselho de Administração. Então estamos aqui, a Gláucia Terreu, que é a líder brasileira do Global Report Initiative, está identificando esse grupo. E, como eu falei, nós estamos muito interessados em que o pessoal que entra pelo lado direito do balanço, bancos credores e acionistas e investidores, a gente consiga conquistar os seus corações e mentes. Então temos um grupo só para relação com investidores, para fazer o network com os investidores. A MEC, que é a Associação de Investidores do Mercado de Capitais, a Ambima, o Bovespa, a própria ANEFAC, IBEF, Executivos Financeiros, todos aqueles que têm investidores como parte do seu público, nós queremos chegar nele. Quem coordena isso é o Pedro Galotti, que é o líder brasileiro
do Principles for Responsible Investment. Esses 4 grupos já estão trabalhando desde o ano passado. E quem tiver interesse em se juntar a eles, eu vou já dar o site, será muito bem-vindo. E temos um 5º grupo que ainda não foi constituído, mas já foi idealizado. Quando tudo isso aqui estiver maduro, digamos, idealmente por volta do fim deste ano, a gente tem que pegar a mala e sair para o mundo. Eu tenho que sair cacarejando. Então vai ter um grupo de roadshow para visitar empresas, ONGs, entidades, FEBRABAN, Bolsa de Valores, visitar entidades governamentais. Esse é o grupo que vai fazer captação de apoio. Não necessariamente, se possível também, mas não necessariamente financeiro, mas fazer repercutir com mais intensidade estas informações. E esse aqui ainda não está definido quem é o roadshow. Eu vou ser um dos coordenadores do roadshow, mas eu vou precisar de mais gente me ajudando para poder rodar Brasil afora. No programa piloto original, nós tínhamos estas empresas brasileiras. Natura foi a primeira aderente, a Via Gutenberg, BNDES, AS Eletropaulo, Petrobras, CCR, Itaú Unibanco, e agora temos o Votorantim, Magazine Luiza, anunciando o seu interesse. Se eventualmente eu vou deixar essas transparências para o Kassai postar no erudito, se quiserem visitar o site do IRC em Londres, é theIRC.org. O site da comunidade participantes do programa piloto, que tem só algumas informações gerais, o resto é restrito, é Pilot Program Community. E vou passar também o site do Comitê Brasileiro de Acompanhamento.